Diário de aprendizagem, segundo ano, Ciências Humanas. Atividade 2. Os nossos alimentos de hoje são os mesmos de antigamente? Acompanhe a leitura do texto a seguir. A mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros. O que os brasileiros comem está diferente. O arroz, feijão, a feijoada que antes ocupavam a mesa do brasileiro, agora são substituídos pelas comidas congeladas, semi-prontas ou pedidas por telefone. Falta de tempo para cozinhar, famílias menores, muitos solteiros acabaram aumentando a oferta de alimentos de preparo rápido, principalmente nas áreas urbanas de grande concentração, segundo várias pesquisas sobre os hábitos alimentares do Brasil. Os alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, farinha de mandioca, café e carnes, perdem para os biscoitos, massas, pães e leite. As mudanças nos alimentos consumidos surgem com as mudanças na sociedade. Cozinhar feijão, fazer um bolo, comprar leite e pão todas as manhãs foi substituído por alimentos já prontos que só necessitam ir ao micro-ondas. A compra de alimentos como hambúrgueres, presuntos, refrigerantes, sucos de fruta e bebidas à base de leite, prontos para beber, balas, chicletes, salgadinhos, macarrão, entre outros alimentos prontos ou de fácil preparo, aumentou 60% nos carrinhos de supermercados das famílias atualmente. Após conversar com algum familiar a respeito do texto, organize algumas informações sobre os hábitos alimentares dos brasileiros. A partir dos exemplos, assinale com X, completando a tabela. Peça ajuda para sua família se precisar. Observe bem a tabela. Na primeira coluna, você tem vários alimentos, como feijão, biscoito, iogurte, macarrão, mistura para bolo, hambúrguer, arroz e pão. Conforme a tabela, esses alimentos podem ser classificados como natural, industrializado, consumo atualmente ou consumo antigamente. Veja o exemplo do feijão. O feijão é um alimento natural ou industrializado? Veja aí que foi assinalado na coluna natural. Ele é consumido atualmente ou apenas antigamente? Veja que foi colocado X nas duas opções, porque ele é consumido atualmente, mas também era consumido antigamente. Faça o mesmo com os demais alimentos que estão na tabela. Ainda sobre o texto A Mudança dos Hábitos Alimentares dos Brasileiros, responda às perguntas a seguir. Peça a ajuda de um responsável para fazer isso. Primeira pergunta. De acordo com o texto, quais alimentos eram mais frequentes na alimentação dos brasileiros antigamente? Próxima pergunta. Quais alimentos estão cada vez mais frequentes entre os brasileiros hoje em dia? Terceira questão. Por que os brasileiros estão comprando mais alimentos industrializados nos dias de hoje? Ainda sobre o texto, responda. Você acha que a alimentação nos dias de hoje é mais saudável do que a de antigamente? Explique por quê. Essa foi a nossa aula de Ciências Humanas. Se tiver dúvidas, lembre-se de perguntar ao seu professor. Até a próxima aula.